Olá pessoal, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui juntos para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso do livro de Hebreus. E eu tenho a certeza que será de grande valia para todos, ou melhor, será vital para todos. Esse assunto é de suma importância e eu convido você a estar conosco até o final desse vídeo, a dar o seu like, a fazer o seu comentário para que YouTube possa então distribuir para mais pessoas esse vídeo que, assim como nos abençoará aqui, também eu tenho a certeza que vai abençoar a muitas pessoas, porque, Aline, o intuito desse canal, o intuito do canal da Igreja Bíblico Fundamento é proclamar o verdadeiro Evangelho, sem distorções, né? Sem promessas vazias, porque a igreja ela está firmada inteiramente em Jesus Cristo e em sua palavra. Então, todo esse vídeo será de suma importância para todos. E também lembrando que no final, ao findarmos este vídeo, estaremos fazendo uma oração em favor de todos. Não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês no nosso estudo expositivo da Carta aos Hebreus. Como o Anderson disse, um assunto de suma importância vital. Por quê? Porque o que é que fala, sobre o que fala a Carta de Hebreus? Da superioridade do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, com certeza é um assunto vital, porque crermos naquilo que Cristo é, naquilo que ele é como pessoa, o unigênito, Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para nos dar salvação, que depositarmos a nossa fé e confiança nele é o único meio de salvação, ela não é um assunto de extrema importância, um assunto vital. E é sobre isso que a gente vai continuar falando. É isso aí. Então, já dê o seu like, já deixa o seu comentário. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E copie também o link desse vídeo, especificamente, para que você possa compartilhar agora já com seus amigos, na sua lista de transmissão, nas suas redes sociais, tá certo? Nós vamos dar início, então, aqui, ou melhor, dar continuidade a esse estudo expositivo. Nós estamos aqui no livro de Hebreus, do capítulo 2. Vamos ler, a Aline vai ler os versículos, e nós vamos então vamos desenvolver esse estudo falando de versículo por versículo, não é mesmo? Então, a Aline vai ler todo o texto e depois nós vamos falar sobre cada versículo. A recapitulada primeiro? Aquele Resumo? breve resumo. Breve resumo. Então tá, meus amores, para tu que tá chegando aqui pela primeira vez, para ti que tem uma memória um pouco fraca, vocês sabem que a gente gosta de sempre relembrar um pouquinho dos estudos que a gente já viu anteriormente. Então, o que é a carta aos Hebreus, né? A igreja dos Hebreus estava passando por uma grande perseguição. E nós, como acreditamos, como a grande maioria dos teólogos acreditamos, que Paulo ficou sabendo de que por causa dessa perseguição que os hebreus, né, os judeus que outrora serviam a lei de Moisés e agora haviam se convertido ao cristianismo, estavam sofrendo essa grande perseguição, muitos deles estavam pensando em retroceder, muitos deles estavam pensando em voltar atrás na sua fé, deixando de olhar para Cristo, para o autor e consumador da fé deles, e voltar à prática da lei judaica para fugir da perseguição, tanto da igreja, tanto do governo, né, de Roma, como dos judaizantes e da própria família. Muitos estavam sendo expulsos das sinagogas da cidade, das suas casas, devido à sua conversão ao cristianismo. Então, muitos deles estavam pensando em desistir e muitos deles, inclusive, voltaram atrás. Quando a gente estuda na história dos hebreus, a gente percebe que muitos retrocederam. E um dos assuntos principais, aliás, o segundo assunto principal, é bom falar isso, deixar bem frisado, e a gente vai começar a ver ele a partir de hoje, o segundo principal assunto da Carta dos Hebreus, depois da superioridade de Cristo, que é o foco do autor, o outro assunto mais importante é a apostasia. O que é a apostasia? O abandono, o retroceder da verdade para a mentira.
o retroceder, o abandono da fé verdadeira por uma fé falsa. Então, o foco do livro de Hebreus é isso. Então, a gente viu nos vídeos anteriores o porquê o apóstolo Paulo vem exortando, né, essa igreja de Hebreus a olhar firmemente para Cristo e para o autor e consumador da fé deles. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Filho, Ele é o resplendor da glória do próprio Pai. Então que não tem por que eles continuarem crendo na lei de Moisés, nos rituais dos sacrifícios, porque Cristo é superior a tudo isso, aos profetas do passado, a Moisés, à lei, aos anjos, conforme a gente viu, que Cristo é o único que Deus disse: vem, assenta-te do meu lado até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus nunca disse isso para Moisés, Deus nunca disse isso para profeta nenhum, nem para Davi, nem para anjo nenhum. Ele disse isso para o Filho. Então este é o contexto, porque o assunto que nós vamos falar hoje, amor, que é muito importante, que é o início da apostasia, é um texto, inclusive, muito mal interpretado por aí para dizer que um filho de Deus pode perder salvação, que a salvação pode se perder. Então é muito importante a gente entender esse contexto histórico do que realmente a carta aos Hebreus fala, ensina, para a gente chegar aqui e entender que esse texto aqui não está falando de perda de salvação, mas está falando de algo, de uma perda. Mas do quê? Então tudo isso a gente vai ver hoje, tá bom, meus amores? Então dentro deste contexto, desse perigo que essa igreja estava correndo, que por medo da perseguição eles estavam querendo retroceder, ou seja, apostatar, abandonar a fé em Cristo para voltar aos rituais judaicos. Então, neste contexto, Paulo vem e fala o seguinte: o perigo da negligência. Por esta razão, veja bem, a gente já vai falar sobre isso, vou ler primeiro. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada, confirmada pelos que a ouviram, e depois foi-nos dada e depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, como? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui hoje, né, amor? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja que o título fala aí, o perigo da negligência, né? O que é uma negligência? O que seria uma negligência? É uma falta de cuidado, é uma falta de vigilância. E se tem uma coisa que um cristão não pode, é descuidar nisso. Ele tem que ser vigilante. O autor está falando aí que nós devemos nos apegar firmemente. É como aquele barco que você ancora ali, né, naquele cais, naquele porto seguro. E falando desse porto seguro, o único porto seguro que existe é o Evangelho. Não existe outro Evangelho. Não existe um Evangelho que está de moda, não existe uma mensagem ou um mensageiro que seja mais importante do que a mensagem do Evangelho. Porque no falso Evangelho por aí, o que se destaca são os mensageiros, são os líderes, né? São os grandes líderes de grande notoriedade, e não a mensagem. A mensagem acaba se tornando o mensageiro, aquele líder, aquela pessoa, e não, de fato, a verdade. Porque
Quando a pessoa ela está ancorada em um falso evangelho, ela está à deriva, Aline. Ela está à deriva, ela está perdida. Porque ela está ancorada em uma falsa sensação, né? Você até comentava agora há pouco que alguém um dia disse, olha, você tem que se apegar à doutrina da nossa instituição, do lugar que você está. Você tem que se apegar a isso com firmeza. Mas não, estava tudo errado, porque eu tenho que me apegar a esse porto seguro que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Nós iniciamos esse vídeo falando que aqui não há distorções, que aqui nós não vamos falar de promessas vazias e que a mensagem não sou eu, a mensagem não é a Aline, a mensagem é o Evangelho, a mensagem é Cristo, Ele é a mensagem. Ele é o verdadeiro Evangelho. E se alguém não está firmado nesse Evangelho, se alguém não está firmemente ali apegado a isso, então ele está à deriva, ele está perdido, ele a qualquer momento ele vai naufragar, né? É isso aí, olha só. É muito importante a gente pegar aqui esse princípio que Paulo vem e fala assim, veja, o título, contexto, tá, gente? Estudo expositivo, até pra gente aclarar esse trágico mal entendido de que muitos falsos líderes e falsos profetas usam para dizer que aqui está falando de perda de salvação, como vários outros textos do livro de Hebreus, e a gente vai aclarar isso hoje também. Então fica até o final que tu vai ter muita surpresa. Então olha só, o contexto, sempre texto no seu contexto. Paulo começa a falar aqui agora, Hebreus, seguinte, eu entendo, vocês estão passando por lutas, por perseguições, por tribulação de dentro, de fora, dentro de casa, na família, na igreja, por causa dos judaizantes, o governo, Roma. A tribulação é real. E a gente entende isso, a gente sabe. Eu melhor que ninguém, Paulo poderia dizer assim. Eu melhor do que ninguém entendo isso. Mas veja bem, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro e a gente vai ver que Paulo vai ensinando isso no contexto da carta. Sempre vou lembrar a lista dos heróis da fé do capítulo 11, que eles almejavam uma pátria celestial. Tudo isso vai passar, essa perseguição vai passar. O que a gente sempre fala aqui no canal, e no canal O Fundamento, o único inferno que um filho de Deus vai viver é esse aqui, é esse mundo. Porque nós somos peregrinos e passageiros. Então Paulo está dizendo o seguinte, a perseguição é real, vocês estão sofrendo, mas isso vai passar. Agora vocês têm que tomar cuidado para não negligenciar a verdade que vocês estão ouvindo. Não negligenciar a verdade do evangelho. Cuidado, porque talvez muitos aqui dessa audiência da carta, Paulo está fazendo essa exortação porque talvez muitos aqui acreditavam que eram nascidos de Deus, eram filhos de Deus e não eram. Então ele está dizendo, essa exortação ela é muito importante, por quê? Porque a pessoa tem que se autoanalisar e ver, peraí, será que eu realmente sou nascido de Deus? Estou pensando em desistir, estou pensando em voltar atrás, para fugir de perseguição, para fugir de luta, querendo aliviar para o meu lado, estou querendo abandonar o autor e consumador da minha fé? Não, então Paulo está fazendo uma exortação muito séria aqui. A perseguição de vocês é real e nós entendemos, mas ei, vai passar. Por isso, olha só, dentro do contexto que a gente já viu, por esta causa o quê? Tudo isso que ele vinha falando antes, Cristo é o Filho, Cristo é o herdeiro de Deus, Cristo, tudo foi criado por meio dele foi criado o universo que tu e eu vamos herdar com ele. Tu pode perder a herança da tua casa e da tua família, mas a de Deus e a de Cristo tu não vai perder. Tu pode inclusive perder a cabeça, como Paulo perdeu, mas a tua alma, a tua salvação por ser fiel às verdades já ouvidas da mensagem do Evangelho, que Cristo é o Deus encarnado neste mundo, que veio como cordeiro para morrer pelos meus e pelos teus pecados, Paulo está dizendo, isso tu jamais vai perder. Então Paulo vem e fala, por causa deste perigo que essa igreja estava correndo, de querer voltar atrás, de abandonar as verdades do Evangelho de Cristo, de tudo que Cristo vinha feito por eles.
e voltar à prática da lei, que era lá, outrora do passado, que já não tinha mais valor, já não tinha mais vigência. Antigo pacto, antiga aliança. A cruz de Cristo, nova aliança, novo pacto. Então Paulo, por esta razão, por Cristo seu herdeiro, por Cristo seu filho, por Cristo ser a glória da imagem de Deus. Ninguém viu a Deus, mas quando se olha para Cristo, se vê Deus. Porque ele é o Deus encarnado, por Cristo ser superior aos anjos, ser superior aos profetas, por a mensagem do evangelho de Cristo, ser superior a tudo, por esta causa. Ele vem e fala, importa que nos apeguemos com muito mais firmeza, em algumas traduções, com muito mais diligência, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades ouvidas são essas? Que verdades ouvidas são essas? Que se nós nos apegarmos dela com firmeza, com diligência, com zelo, nunca vamos nos desviar. A mensagem do Evangelho, a história do Filho de Deus, amor. A história do Deus encarnado que teve que descer a este mundo maldito, a este mundo miserável, desgraçado, a imagem do ser humano pecador para morrer naquela cruz no meu e no teu lugar. A essa verdade é que temos que nos apegar, não a perseguição, não a luta, não os falsos evangelhos, as falsas promessas, como o Anderson disse, as promessas vazias de bênção, de prosperidade, que tu vai vencer, que tu é poderoso, que tu é vitorioso, digo fraco, eu sou forte, Deus tem um grande plano para ti. Não é isso aí não é nem verdade, isso aí é mentira, são promessas vazias. É lero-lero. Promessas inventadas ali com versículos fora de contexto, né? E as pessoas não têm ali a curiosidade de ir e de ler aquilo, de se aprofundar naquela verdade que é o Evangelho. Ela é enganada, redondamente enganada, né? Ela vive de ilusão, essa é a realidade. E ela não crê no Evangelho, então por isso ela está à deriva. Ela está à deriva porque ela não está ancorada nessa verdade, né? Eu até gostaria de compartilhar esse... Tu terminou ali de contextualizar, amor? Eu ainda tenho mais umas coisas para falar, mas pode falar. Mas volto, ainda dentro desse versículo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A naufragar na fé. Quer dizer, essa boa consciência aqui que o autor está falando, que Paulo está falando aqui em 1 Timóteo, essa boa consciência de um cristão é como o leme, né, que nos guia. Em meio a isso que a Aline falou, em meio a essas tempestades, em meio aos problemas dessa vida, aos problemas, porque nesse mundo nós teremos aflições. O próprio Senhor Jesus falou isso. Nós teremos aflições, que nós enfrentaremos problemas, enquanto estamos vivendo aqui, seremos tentados. O próprio Senhor Jesus foi tentado durante todo o ministério dele no mundo, né? O diabo nunca desistiu de tentar o Senhor Jesus. E era Cristo, era o Deus encarnado. Então o que dirá de um cristão? Também somos tentados. Já vamos chegar nesse ponto também, porque Jesus conhece muito bem as tentações que nós enfrentamos, mas essa boa consciência que o cristão tem serve como o leme que vai nos guiar, que vai nos dirigir, que vai nos conduzir enquanto estamos aqui, né, nesse mundo. E veja que ele fala, que eu vou e volto, né, gente? Nós temos que nos apegar a essa mensagem do Evangelho, tudo isso que vem sendo falado. Que Cristo outrora falava pelos profetas, mas agora fala pelo Filho. A última palavra é pelo Filho. É a última mensagem que Cristo desenhou pra gente naquela cruz. Tudo isso, a superioridade dele sobre todas as coisas. Nos apeguemos a essa mensagem com mais firmeza, dá ouvidos a essa verdade, porque é a única verdade, o único meio que Deus escolheu para a salvação é a mensagem do Evangelho, não é o que Paulo fala. Deus escolheu a loucura da pregação da cruz de Cristo para salvar.
Não existe outro meio, não existe outra mensagem de salvação que não seja Cristo e este crucificado. Então ele fala, para que delas jamais nos desviemos, para que delas jamais apostatemos. Ó Hebreus, Paulo está falando, ó Hebreus, lembra-te daquilo que tu já ouviu. Lembra-te daquilo que Cristo falou, lembra-te daquilo que os profetas, inclusive que os profetas anunciavam no passado, o Messias que viria. Lembra-te do que os apóstolos viveram, do que Cristo falou quando esteve no nosso meio, para que tu não te desvie, para que tu não aposte, para que tu não venha apostatar, porque esse é o perigo aqui que Paulo está falando, de negligenciar, de apostatar, de abandonar a fé e de ficar provado que ela nunca foi nascida de Deus, que ela nunca foi regenerada, porque aqui, repito, aqui havia pessoas auto-enganadas, pessoas que achavam que era de Deus e não eram, que inclusive achavam que se voltassem à prática da lei mosaica, eles estavam crendo no mesmo Deus, então que eles teriam a salvação do mesmo jeito, como é hoje no falso evangelho, que porque lá na igreja dela lê a Bíblia, supostamente fala de Deus e até fala de Jesus e ora em nome de Jesus, que lá tem salvação, que lá se prega de salvação, e não é assim. Então tem pessoas que acham que são salvas e não são. Por isso aqui a exortação para estes hebreus e para nós nos dias de hoje, para nos apegarmos a essa mensagem aqui que vinha sendo anunciada, que Cristo é o Filho e que Ele é o único meio de salvação, que é a Ele que nós temos que dar ouvidos. Lembra que a gente já falou? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A Ele ouvir. É Ele. Nos últimos dias, Deus nos tem falado através do Filho. Não fala mais através de nada nem de ninguém. É através de Cristo. E aí eu posso continuar aqui, amor? Sim. Porque daí ele vem e fala assim, se, pois, se tornou firme a palavra, ó, falada. Veja que nós estamos falando de uma mensagem. Antigamente, Deus falou por meio de profetas. Falou uma mensagem. Deus deixou, né? Todo o contexto de Hebreus. Deus deixou uma mensagem através dos profetas. Cristo, o Messias que viria para a salvação do mundo. Agora aqui, ele está dizendo que nos últimos dias, Cristo nos fala a ele mesmo. Ele veio já. Antigamente, era a promessa que ele viria, desde Gênesis 3,15. Agora não, agora Cristo já veio, já viveu, já morreu e ressuscitou. Agora ele mesmo nos fala com o exemplo da vida dele, o Filho encarnado, o Deus encarnado. Então aí agora ele vem e fala que nós temos que nos apegar a uma mensagem já pregada, aquilo que a gente já ouviu falar sobre Cristo, nos apegar a isso com firmeza, com diligência. E aí ele vem agora e fala, olha só o perigo de não ouvir isso. Porque se tornou firme, ó, a palavra falada por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele vem e fala, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual... Não, vamos ficar até aqui. Então ele vem e fala assim, ó, eu não sei se tu quer falar, amor, sobre isso aqui dos anjos, aqui da palavra falada, ou tu quer que eu fale? Sim, mas veja que os anjos, eles foram os responsáveis por levar a lei até o Monte Sinai, né? E se a transgressão que era no Antigo Testamento, que era feita no Antigo Testamento, transgressão da lei, transgressão, né? da lei, as pessoas eram punidas na hora, naquele exato momento elas eram punidas. Imagine alguém negligenciar a mensagem do Evangelho. É muito mais grave. É muito mais grave do que era a lei do Antigo Testamento. Então isso é muito pior, né? Para você ter uma ideia. Porque não é aquela coisa, né? Muitos aí falam da graça barata aí, né? Desse evangelho barato e falso que existe no mundo. Muitos que dão de ombros, eu fui salvo pela graça, posso fazer tudo, agora eu posso viver livre, né? Já ouviu isso? Já ouviu aquele pessoal sem graça que fica falando isso? Que dão de ombro dizendo, uma vez salvo para sempre. Eu duvido que essa pessoa de fato conheceu o verdadeiro evangelho, porque uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, ela entende essa responsabilidade que lhe pesa
Todo cristão entende isso. Então a pessoa que vive dessa maneira jamais entendeu, jamais recebeu o novo nascimento. Porque se já era uma transgressão, se já era, a pessoa já era passível de morte, de punição naquela hora, pela antiga aliança, pela lei que foi dada pelos anjos a Moisés, o que dirá agora? Né? Se Cristo é superior aos anjos e negligenciar a palavra falada pelos anjos era passível de morte, então imagina agora negar a mensagem do próprio Filho. Muito mais grave, porque não crer ou rejeitar o sacrifício de Cristo, rejeitar a graça, rejeitar a pregação do Evangelho, se a pessoa rejeita isso, a dívida continua sobre ela. A culpa continua sobre ela. E então, no dia do juízo, ela será condenada, porque ela não creu. Então, muito mais severo será, muito mais grave é negligenciar o Evangelho. Né? Olha só, você sabe que eu gosto sempre de focar muito nas palavras, né? Então, veja bem, que ele fala aqui, né, que porque por Cristo, seu Filho de Deus, nós temos que nos apegar firmes a essa verdade já falada com respeito a ele, e ele vem e fala aqui, se pois se tornou firme a palavra dos anjos, que era a lei, que os anjos, né, de acordo com a cultura, de acordo com as escrituras, as leis de Moisés, as leis foram entregas a Moisés pelos anjos. Então ele está falando aqui para os hebreus dessa igreja, ele fala, olha só, vocês são hebreus, de hebreus como eu também sou. Se pra gente a palavra dada pelos anjos a Moisés era firme pra gente, nós vivemos isso no sangue, na veia, o judaísmo na veia. Paulo era judeu de judeus, hebreus de hebreus, e nós vivíamos isso, era firme, pra gente era lei. Nós cumpríamos isso, os fiéis, digamos, como Paulo, né? Enfim, nós cumpríamos os rituais, e nós sabíamos que se descumpríssemos, a condenação era na hora. O apedrejamento, a morte, o castigo. Para nós, a lei de Moisés era firme, era algo muito sagrado. O Paulo está falando para eles, quanto mais agora a mensagem do Filho. Quanto mais agora o sangue do Filho derramado. Se para nós era firme que um animal tinha que ser sacrificado pelo nosso pecado, que o sacerdote tinha que matar um animal, aspergir o sangue para nos purificar de pecado, e nós fazíamos isso crendo, obedecendo a lei de Moisés à risca, para termos os nossos pecados perdoados, quanto mais agora vamos negligenciar a mensagem do próprio Filho, derramando aquele sangue dele na cruz. Isso tem que ser muito mais firme para mim e para ti. Isso tem que ser muito mais firme, é nisso que nós temos que nos apegar. O sacrifício do passado ficou para trás, era temporal, lembra? A gente já estudou aqui. Era temporal até que viesse o Cristo verdadeiro, o Cristo, o último sacrifício verdadeiro, final e eficaz para sempre. Muito mais firme agora nós temos que estar, inamovíveis, inabaláveis, na mensagem do Evangelho, de Cristo e esse crucificado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que tão grande salvação é essa? Essa mensagem aqui do Evangelho. O que ele está falando aqui de negligenciarmos? O que ele fala lá no primeiro versículo? Importa que nos apeguemos a verdades já ouvidas com firmeza. Que verdade é essa? Que temos que nos apegar com firmeza e não podemos negligenciar a mensagem do Evangelho, Cristo este crucificado. Se negligenciarmos essa verdade, se queremos retroceder e voltar atrás na lei de Moisés, como vamos escapar da salvação? Como vamos escapar da condenação eterna? Se o único meio de salvação, amor, é a mensagem do Evangelho. Não existe outra. Não existe outro meio de salvação que não seja por Cristo, intermediador entre Deus e os homens, o único que nos reconcilia com Deus. Como escaparemos da condenação se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos o único meio que Deus instituiu, a mensagem de Cristo e a cruz de Cristo para a salvação?
Meu Deus, é mais claro que a água. Aqui não está falando de perda de salvação. Aqui está falando da negligência de não ouvir a mensagem já ouvida. A única verdade capaz de nos salvar. A mensagem do Filho de Deus, daquele que é a glória e o resplendor da glória de Deus. Inclusive ele fala sobre isso aí, ele diz, toda a transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, se referindo à pessoa cruzar uma linha, ela errou, ela tinha que ser punida, né? E também sobre a desobediência, que é tapar os ouvidos. E aqui dentro desse contexto, e falando agora sobre o que o autor está transmitindo, é o mesmo, porque é o mesmo sentido de que muitos ouvem essa mensagem, ou muitos estarão ouvindo essa mensagem por meio desse vídeo, e estarão também negligenciando. Estarão também tapando os ouvidos para essa mensagem, porque eu já ouvi isso, alguém dizendo, não, mas na minha igreja lá fala de Cristo, fala de Jesus, fala da cruz, mas e as práticas dessa igreja? Elas são congruentes com o que ela fala de Cristo, o que ela fala da cruz? Porque isso é conveniente em todas as igrejas, falar da cruz, ou falar de Cristo, ou usar muito o termo evangelho, né? Mas as suas práticas de sacrifícios, de votos pela salvação, para receber o Espírito Santo, ou as suas motivações, né, de fazer sacrifícios. Então ela coloca a sua religião, ela coloca a doutrina de um líder no lugar de Cristo. E ela negligencia o Evangelho. Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouvem, ou até aqueles que por curiosidade estão aqui, né, Aline? Porque tem muitos aí curiosos ouvindo, mas o Evangelho está sendo pregado. E essa pessoa que está ouvindo, ou seja, um cristão que está aí, quem sabe está negligenciando também, está fraco, porque está ali meio que fraco, ouvindo um, ouvindo o outro, ou diante dos problemas, ou diante das tentações. Mas o que ele está dizendo é que nós devemos nos manter firmes nessa verdade do Evangelho e não negociar isso de forma alguma. Seja quem for que fale diferente, eu vou crer na única fonte que é o Evangelho, na única mensagem que é o Evangelho, e nem em outras palavras, em outras promessas, ou em outros líderes, ou em outras religiões que pegam isso e transformam em uma mensagem mentirosa e vazia. Então, que verdade é essa? Que verdade é essa? Que nós temos que nos apegar com firmeza, que temos que nos apegar a ela com diligência, com cuidado e com zelo. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, que Cristo é o Filho, que Cristo é o Deus encarnado. E o que produz uma mensagem poderosa como essa? Tão grande salvação. sim. Não é o que Paulo está falando aqui? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação que é produzida por uma tão grande e poderosa mensagem que é a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo. E se nós negligenciarmos isso, estamos perdidos. Não existe salvação. E é isso que Paulo está falando aqui. Ei, Hebreus, olha aqui para mim. Escuta aqui o que eu estou falando para vocês. Se vocês não vigiarem, se vocês deixarem de olhar firmemente para as verdades já ouvidas, se deixarem de olhar para o autor e consumador da fé por causa dos problemas, das lutas, e querer voltar à prática do judaísmo, vocês vão estar negligenciando a verdade. Vocês vão estar dando as costas para Cristo e para o sangue dele derramado. E isso vai provar que vocês não são filhos de Deus, que vocês nunca entenderam a verdade do Evangelho. Essa exortação aqui de negligência e do perigo da apostasia, amor, é justamente isso. É Paulo falando que filho de Deus não perde salvação, porque filho de Deus não apostata. Filho de Deus não abandona Cristo. Filho de Deus não.
Mas Paulo está exortando aqui para aqueles que talvez acham que são filhos e não são. Aqueles que estão pensando em voltar atrás, pelo motivo que seja. Ou trazendo para os dias de hoje, estou falando aqui no contexto histórico. Aqui nessa igreja, Paulo está exortando aqueles que estão pensando em voltar atrás para eles tomarem cuidado, porque talvez eles nunca entenderam a verdade do evangelho. Talvez eles nunca tenham entendido quem era Cristo de verdade. Por isso estavam pensando em retroceder. Ainda não tinham visto a superioridade de Cristo sobre todas as coisas que eles criam. Então, por isso, estavam pensando em desistir pelo seu próprio bem, para fugir dos problemas e das perseguições. Então, Paulo está dizendo, cuidado, talvez tu ache que é filho de Deus e não é. Talvez tu ache que é salvo, mas não é. Porque quem apostata nunca foi salvo. Apostasia não é um filho de Deus que sai, que abandona uma igreja e perde a salvação, porque não existe perda de salvação. Apostasia é o quê? São aquelas pessoas que um dia tiveram contato com a verdade do evangelho, não o falso evangelho, gente. Gente, quem faz parte de uma seita, de um falso evangelho, que sempre ouviu só a mentira e sai e vai pro mundo, aquela pessoa não apostatou, aquela pessoa só estava morta dentro de uma igreja morta e foi pro mundo e continua morto, nunca foi salvo. A apostasia era esse perigo aqui. Por isso que a carta de Hebreus é tão dura. O perigo da apostasia é tão dura. Apostasia são aquelas pessoas que de fato tiveram contato com a verdade do evangelho. O exemplo de hoje, digamos, uma pessoa que frequenta uma igreja bíblica reformada e que teve contato com o evangelho, que ouviu, que foi iluminado, que ouviu as verdades com relação à cruz de Cristo e abandonou e saiu. Como a gente vê muitos casos, infelizmente a gente vê pessoas que eu mesmo ensinei a verdade, falei, expliquei, e a pessoa aparentemente, como a parábola do semeador, ai, Cristo, ai, o evangelho verdadeiro, ai, aquela emoção, e daqui a pouco veio um problema, veio uma perseguição e retrocedeu, voltou atrás, voltou para uma falsa igreja, voltou para uma seita, ou então foi para o mundo, porque na verdade só colocou para fora o que tinha dentro de si. Então a apostasia é aquela pessoa que algum dia teve contato com a verdade do evangelho e negligenciou, não deu ouvidos, abandonou, desanimou por causa das lutas e perseguições ou porque o mundo chamou e foi, como Paulo dá exemplo, né, de alguns colegas dele, como Emineu e Alexandre, e que ele dizia, Emineu, meu companheiro, foi seduzido pelo mundo e me abandonou. Um apóstata, estava do lado de Paulo, gente, pregava e ajudava Paulo. Mas ele disse que Emineu foi contaminado pelo mundo, amou o presente mundo e aí apostatou. Então a apostasia, que é o segundo assunto mais importante da carta dos Hebreus, não é uma pessoa que sai de uma falsa igreja, de um falso evangelho e vai para o mundo. Não, isso aí não é apostasia. Apostasia é quem teve contato com a verdade do evangelho e depois com o seu caminhar, com a sua vida, vai dando frutos de que nunca entendeu a verdade, até entendeu intelectualmente. Por isso que isso aqui não está falando de perda de salvação. Isso aqui não está falando de perda de salvação, porque apóstata não significa que perdeu, significa que nunca teve. Então Paulo aqui está exortando a igreja, exortando filhos a sempre se autoanalisar e a luta é real, Hebreus, a luta é real e nos dias de hoje, irmãos, a luta é real, mas é passageira. É passageira, logo estaremos com Deus na eternidade, na nossa pátria celestial, exortando filhos, animando filhos, que não existe perda de salvação e que a luta é passageira, mas também está exortando os cabritos, está exortando os falsos, que acham que são salvos e não são. Cuidado, o teu fruto, a tua apostasia, o teu pensamento em voltar e inclusive a ação de retroceder, de abandonar Cristo e voltar para as práticas judaicas, prova de que tu nunca foi nascido de Deus, prova que tu nunca foi um filho, tu nunca foi salvo. E a consequência disso, a prova disso é que tu vai abandonar a verdade do evangelho.
Tá dando para entender, meus amores? Verdade que o salvo, aquele que é eleito, ele tem a garantia da salvação pelo próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele veio para redimir o seu povo, né? E veio para garantir a salvação dos eleitos. Então, aquele que foi eleito vai perseverar até o fim. Aquele que foi eleito jamais vai apostatar, jamais vai retroceder. Ele jamais vai ficar à deriva. Mas veja que a mensagem está sendo dirigida aqui para esses hebreus. Se tem alguém que entendia da antiga aliança, eram os hebreus. Se tem alguém que entendia dos antigos sacrifícios, né, dos antigos rituais, eram os hebreus. Então, veja que ele está se dirigindo aos hebreus. E muitos ali estavam à deriva, muitos ali se achavam, né, como eu falei antes, davam de ombros, dizendo que eram salvos, e não eram, nitidamente. Então, veja a exortação do autor, né, de Paulo, vamos falar aqui. Mas, tanto para os não salvos, quanto para os que são salvos. Para aqueles que foram salvos. Nós vamos ler então agora o versículo 3, né? Vou ler de novo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se não dermos ouvidos ao único meio de salvação? Gente, o mesmo Deus, presta atenção que eu vou falar para vocês, meus amores, o mesmo Deus que criou, que deu origem a esse plano de salvação, a esse plano de redenção, desde o início, desde antes da fundação do mundo, esse mesmo Deus também criou o único meio para essa salvação. Cristo e esse crucificado. A mensagem que fala do Filho dele. Não existe outro meio que não seja por Cristo. Eu sou o caminho, Jesus falou. Então ele fala, como que a gente vai escapar se negligenciarmos essa mensagem que produz essa tão grande salvação? É o único meio. A mensagem do Evangelho é que produz essa salvação na gente. Aí ele vem e fala, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Cristo foi o primeiro que veio e anunciou. Ele veio. Ele desceu a este mundo para anunciar a verdade do reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Ele veio anunciar e que ele, Nicodemos, todo aquele que olhar para mim, Nicodemos, todo aquele que olhar para o Filho do Homem erguido naquela cruz do Calvário, esse será salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, as boas notícias de salvação da mensagem da cruz. Cristo foi o primeiro a anunciar essa salvação, inicialmente pelo Senhor, e foi nos dada depois confirmada pelos que a ouviram. Todos aqueles que estiveram com Cristo, os apóstolos, os apóstolos, os discípulos, aqueles que seguiam a Cristo, que seguiram pregando essa verdade, que seguiram anunciando essa mensagem de Cristo e esse crucificado. Como que nós vamos negligenciar uma mensagem tão poderosa que produz uma salvação tão grande e tão poderosa? Não tem como escapar. E ele vem e fala assim, dando Deus testemunho juntamente com eles. Veja que não foi só Cristo que falou, não foi só os apóstolos e aqueles que seguiam a Cristo e que viram, que andaram com ele e que estavam pregando essa mensagem, o próprio Paulo, não foi, o próprio Deus, amor, estava com eles dando testemunho dessa verdade através dos sinais, milagres e prodígios que Cristo fazia. O que o Antigo Testamento anunciado pelos profetas anunciavam com respeito ao Messias? Que ele viria, curaria leprosos, curaria os coxos, os cegos, ressuscitaria mortos. Olha todos os sinais que Cristo fez, ressuscitando mortos, fazendo, inclusive dentro da própria lei judaica, como foi a ressurreição de Lázaro, porque atrás da ressurreição de Lázaro tem toda uma cultura judaica por detrás, que ficou provado que aquele milagre, aquela ressurreição ali, era uma ressurreição que só o Messias poderia fazer. Para vocês terem uma ideia, não é o assunto aqui, mas a ressurreição da filha de Jairo não é a mesma coisa que a ressurreição de Lázaro. Existe uma cultura judaica por detrás disso. Os próprios apóstolos ressuscitaram mortos e no Antigo Testamento Eliseu, Elias ressuscitaram mortos, mas a ressurreição que provava que Jesus era o Messias, o ungido, foi a ressurreição de Lázaro.
Por que Cristo chorou diante da tumba e disse, Senhor, graças te dou, porque agora todos vão reconhecer que eu sou filho de Deus? Porque aquela ressurreição era a única bíblica profetizada que provava que ele era o Messias. E mesmo assim eles quiseram matar Jesus depois disso. E próprio Lázaro quiseram matar. Só para vocês terem uma ideia, um dia a gente fala sobre essa ressurreição. Aliás, eu já falei isso em algum vídeo do canal lá no Fundamento. Mas então o próprio Deus testificava através dos sinais de Cristo. E depois dos apóstolos que vinham atrás dele, dos discípulos que também o Jesus, né, que multiplicava pão e água, andava sobre o mar, e pão e peixe, e andava sobre as águas e acalmava tempestades, e os discípulos testemunharam, os discípulos que subiram no monte, viram Cristo glorificado, depois os próprios discípulos que curavam os enfermos, enfim, né, a sombra de Pedro que curava. Todos esses testemunhos era Deus testificando que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo era o Messias e que a mensagem que ele pregava e anunciava e que as obras, os sinais que eles faziam era com a autoridade de Deus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então ele fala, como que a gente vai negligenciar uma mensagem dessa? Com sinais, não é só falada, tem sinais, tem provas palpáveis. Lázaro ressuscitou, falava, comia, andava. O próprio Cristo que ressuscitou e estava lá, tem pão e peixe aí para mim comer, toca aqui, toca aqui. Como que nós vamos negligenciar uma mensagem tão grande? É claro que quem faz isso nunca foi salvo e a condenação é garantida. É isso que Paulo está falando aqui, né, amor? Os milagres eram o que autenticava a mensagem de Cristo, como foi profetizado. E o mensageiro e a mensagem da antiga aliança eram menores do que a mensagem da nova aliança, que o mensageiro e essa mensagem. Porque Cristo é superior a tudo. Ele é a própria mensagem, ele é o evangelho. Então, negligenciar isso é o que ele fala. E como escaparemos? Como alguém pode pensar que vai escapar de condenação se negligenciar isso? Como alguém pode pensar que colocando alguma coisa, alguma religião, algum ritual, obras humanas, ou esforço humano, ou rituais, qualquer tipo de coisa, no lugar do sacrifício de Cristo, ela vai escapar dessa condenação? Isso é impossível. Pode ser o líder que for, pode ser o líder de igreja de notoriedade, pode ser qualquer um que se autodenomina o apóstolo, ou bispo, ou padre, quem quer que seja, se negligenciou essa tão grande salvação que é o Evangelho, que foi dada por Cristo, não por anjos. Jesus não veio em forma de anjo, ele veio em forma de homem para passar por tudo que nós passamos, para suportar tudo, para sofrer as tentações, para cumprir toda a lei. Quem poderia fazer isso? Alguém aí poderia fazer isso? Alguém aí ousaria dizer que é digno de ir para a cruz e fazer o que Jesus fez? Porque, ora, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, acabou. É a condenação na certa. Então, como escaparemos nós? Como essa pessoa vai escapar? Como aqueles que dizem essa graça é uma desgraça vai escapar dessa condenação? Como que alguém que fala isso? Porque a graça não é uma desgraça, a graça é a única esperança para pecadores. E Jesus, ele ensinou sobre a graça ao declarar que ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. E ensinou isso. E que a graça, que a salvação é um dom gratuito de Deus, né? E Paulo afirma isso quando ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, como... Para que ninguém se glorie, né? Pois é. Não é por obras. Como que alguém pode pensar que vai escapar se rejeitar essa graça, se rejeitar a Cristo, se rejeitar a mensagem, a única mensagem verdadeira? Isso é viver em total desgraça. É viver auto-enganado pelas religiões, é viver de uma forma
iludida, e depois não vai adiantar, Aline, ela alegar que não sabia, ou alegar que eu era ignorante nisso. Não, está aí, está escancarado. O evangelho está sendo exposto, a palavra dele está sendo exposta, a mensagem está sendo dada. E quem vai escapar se negligenciar isso? Impossível. Então, que fique aí registrado isso, para que aqueles que de fato creem, que se arrependam e busquem a Deus com toda a força, estejam firmados então nesse porto seguro que é o Evangelho, que é Cristo. E nada pode ser colocado no lugar de Cristo, nada podemos fazer para acrescentar nada, nada podemos fazer para que isso seja melhor, não. Ele é o perfeito sacrifício, ele é a mensagem completa e verdadeira, não há nada no lugar disso, né? E a apostasia é real, gente. A apostasia é real, senão não existiria a carta de Hebreus. Senão não existiria a carta de Hebreus. O livro que fala da superioridade de Cristo para rebater, para combater a apostasia que estava acontecendo aqui. Porque, repito, a gente falou isso lá no início do estudo expositivo, que a gente ouve muito falar dos heróis da fé, dos mártires que morreram por não renunciar a Cristo, porque continuaram firmes, não importava as perseguições de Roma, dos judaizantes, enfim. Muitos permaneceram, foram queimados vivos no Coliseu, nas ruas de Roma, foram apedrejados em Jerusalém, foram crucificados, os discípulos, o próprio Cristo, o próprio Paulo perdeu a cabeça. Muitos mártires houveram por não negar a fé. Mas também teve muitos que apostataram, teve muitos que retrocederam, teve muitos que voltaram atrás. E este era o caso aqui da igreja dos Hebreus. Muitos estavam voltando atrás, muitos estavam ali, na igreja de Cristo, escondidos atrás de um nome cristão, mas não eram salvos. Por isso apostataram. Por isso estavam pensando em apostatar e muitos apostataram. Por isso Paulo exorta, cuidado, filho de Deus não apostata. Filho de Deus não volta atrás. Filho de Deus tem os olhos firmes na promessa, na pátria celestial, como os heróis da fé do passado. É o livro da fé também, né? Eu esqueci de falar, porque o livro de Hebreus é um livro recheado de mensagem, né? É Cristo superior, é apostasia, é o livro da fé verdadeira, que o falso evangelho deturpa, e nós vamos chegar lá. Mas então, Paulo está dizendo aqui, né, que houve uma lista de heróis da fé que perseveraram, mas também existiram aqueles que retrocederam, que negligenciaram essa tão grande salvação que era não dar ouvidos às verdades sagradas, que era voltar atrás, retroceder e voltar às práticas do judaísmo, né, abandonando o único meio de salvação. Então, é uma exortação real, ela existia e hoje, infelizmente, ela existe também, né? Então, esse vídeo aqui é tanto para aqueles que estão no falso evangelho, que não conhecem a verdade, para que vocês venham olhar para Cristo, entender quem é Cristo, porque a grande maioria das pessoas que se dizem evangélicas hoje, como a gente já falou no vídeo anterior, ou estão em seitas, ou então estão em igrejas neopentecostais, que são seitas misturadas com cristianismo, que fazem uma mistura da verdade com a mentira e que não pregam Cristo e esse crucificado. Então essas pessoas estão aqui, estão de certa forma envolvidas nessa mensagem. Por quê? Porque se elas não ouvirem a verdade, elas vão ir para o inferno do mesmo jeito, como com aqueles que estão apostatando. Mas também é para aquelas que hoje estão numa igreja bíblica, mas que estão negligenciando as verdades, estão se deixando levar pelos problemas, como Emineu, que amou o presente século, amou o presente mundo, e a gente já vivenciou isso. Pessoas que diziam que eram nascidas de Deus, filhas de Deus, que inclusive abandonaram o falso evangelho pelo verdadeiro evangelho. Já vimos várias pessoas. E que amaram o presente mundo, as ambições desse mundo envolveram elas de tal forma que elas deixaram o evangelho de lado.
negligenciaram aquilo que tu falou, achando que já estavam salvas, sou salva, salva para sempre, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Então acabaram abandonando a verdade sagrada, a vida de santidade, para negligenciar e viver de qualquer jeito, dando desculpas para as coisas de Deus, enfim, estão apostatando cada dia sem se dar conta. Então, todos esses assuntos envolvem essa parte aqui, falando dos perigos da negligência, de ouvir a verdade, o único meio de salvação que é Cristo e este crucificado. E quanto maior o privilégio de ouvir esse evangelho e conhecer a Cristo, mais cobrança, mais responsabilidade. Maior pode ser o castigo também. Maior é o castigo pela desobediência, pela negligência. Por isso que nós devemos estar muito atentos a isso, ter muito cuidado e proclamar esse evangelho. E goste ou não, né, que todos ouvem isso. Todos ouvem esse vídeo, muitos que estão em falso evangelho, muitos que já são cristãos, outros que estão recebendo a oportunidade de arrependimento por meio da pregação do evangelho. Goste ou não, pousou sobre nós essa responsabilidade de pregar o evangelho. Nós não somos nada, mas nós temos o compromisso, porque fomos alcançados por esse evangelho. E fomos alcançados por esse evangelho dentro de um falso evangelho, estávamos dentro de uma instituição onde não era pregado o evangelho, era falado, era mencionado, mas não existe lá o verdadeiro evangelho. Então, por isso, nós temos a responsabilidade. E para contextualizar aí o versículo melhor, para terminar aqui, né, concluir, diz aí, ó, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como nós já falamos, esses sinais, prodígios, esses milagres, eles eram, na verdade, a confirmação, né, o que autenticava a mensagem do Senhor Jesus e dos discípulos ali através dos milagres. E muitas pessoas perguntam, mas então milagre não existe hoje? Hoje não existe milagre? Cara, o que existe? Negar os milagres é negar o cristianismo. Os milagres existem. Mas não somos nós que determinamos quando esse milagre vai acontecer, com quem vai acontecer. Isso é Deus, isso é a soberania de Deus. E por meio de quem isso vai acontecer, né? Então, nós oramos a Deus, pedimos, crendo no poder dele, mas é ele que determina os milagres. É ele quem opera os milagres. E sempre será assim, né? Então, Aline, nós... Um novo nascimento, né? A própria salvação, um novo nascimento. É tudo segundo a sua vontade. É tudo segundo. Não é aquela coisa que fala, determina aí, tu é batizado no Espírito Santo, tu é nascido de Deus, hoje tu vai ser salvo. Ou então... Não existe isso. Ou então vamos fazer 21 dias aí de jejum para receber o Espírito Santo. Vamos orar durante toda a madrugada, de pé, com as mãos levantadas, para receber o Espírito Santo. Ou então vamos fazer um jejum lá em cima do monte. Vamos lá no monte, a madrugada toda, vamos fazer um voto para receber o Espírito Santo. Isso é conversa mole, Porque quem vai... o dia e horas estão marcados para que a pessoa, se de fato ela é filha de Deus, se ela foi eleita por Deus, então ela vai receber o Espírito Santo, ela vai nascer de novo e ela vai receber, claro, a fé salvífica para crer nessa mensagem, para se arrepender de fato e de verdade. Então esse é o novo nascimento. E quem determina isso é Deus. Não são 21 passos, não são tantas horas de jejum, quantas horas orando de madrugada. Isso é invenção. Ou quanto dinheiro mais tu der, né? Quanto sacrifício, quantos votos você dá, quantas ofertas, né? Mas vocês são contra a oferta? Não, nós não somos contra a oferta. A oferta deve ser dada pelas motivações corretas, pela propagação do Evangelho,
dadas com as motivações de querer receber algo em troca, eu quero ser rico, eu quero receber o Espírito Santo, quero ser salvo, vou focar na minha salvação, vou fazer um voto, sacrifício. Conversa mole. Se você faz isso, você está caindo redondinho nesse engano. Isso não tem nada de Bíblia, não tem nada de Evangelho, não tem nada de mensagem do Evangelho. Só na cabeça dos falsos profetas e daqueles que caem redondo, enganados por esses falsos líderes. Mas, bom, como nós falamos, nós temos que expor o Evangelho. E precisamos falar a verdade. Goste ou não, essa é a verdade. E Paulo termina aqui, né? Paulo termina, ele continua, a gente vai, né, terminar aqui, que ele fala que é Deus quem dá testemunho, gente. É Deus quem dá testemunho do Filho. É Deus. Repito, a gente volta no vídeo anterior e fala, para quem Deus falou alguma vez, senta aqui. Ou, tu é o meu filho que hoje te gerei. Tu és cetro de justiça, teu reino durará para sempre, será eterno. Para quem ele falou isso? Para ninguém. É Deus quem dá o testemunho. E Deus, na sua soberania e sua misericórdia, usou vasos de barro, como foi os discípulos e os discípulos e os seguidores de Cristo na época, os apóstolos, para que através deles os milagres também fossem feitos, que era a edificação, né, fundamento da igreja naquela época. Deus usou vasos de barro para poder testificar os milagres que seguiriam aqueles que criam no Messias, no Filho de Deus, né, para o fundamento da igreja. Então, é Deus quem testifica, é Deus quem dá testemunho, é Deus. Então, fica aqui a exortação. Como escaparemos nós se negligenciarmos o testemunho de Deus através o testemunho de Deus com relação ao Filho? Como escaparemos nós se pisarmos, se calcarmos, se desprezarmos o sangue da nova aliança derramado em nosso favor? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação gerada, produzida por essa mensagem do Evangelho? Não existe salvação para quem faz isso. Por isso, cuidado para tu não te auto-enganar. E dentro desse vaso de barro aí está o maior tesouro. Esse vaso de barro somos nós, né? Que barro fajuto, né? Que barrinho bem fajuto. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias, sentimos a responsabilidade, porque pregar o Evangelho é a responsabilidade. Não podemos adulterar isso. Não podemos vir aqui e falar qualquer coisa, falar mentiras e falar promessas. Não, nós temos que ser fiéis na pregação do Evangelho. Esse é o tesouro maravilhoso. Não podemos negligenciar isso. Então, nós queremos então encerrar com isso e faça essa autoanálise agora. Vamos fazer uma oração aqui e você pode agora fazer uma autoanálise e se você enxerga a sua condição e diz, poxa, eu não sou nascido de Deus, eu era um convencido, eu sou um religioso, eu tenho sido enganado, eu estou em uma falsa religião, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou um perdido, realmente. Não importa a sua posição, seja você um político, seja você uma pessoa economicamente, financeiramente falando, uma pessoa pobre, ou uma pessoa rica financeiramente, ou um doutor, ou uma pessoa que não sabe nem ler, não importa a sua condição, seja econômica ou cultural, não importa isso. O Senhor Jesus veio para salvar homens arrependidos, pessoas arrependidas. Não importa a cultura, a língua, não importa o idioma, não importa o país, não importa nada disso. Ele veio não para todos, no geral, ele veio para todos os que creem, todos os que se arrependem verdadeiramente. Então, para esses ele veio salvar. Ele veio para os doentes, né? Os perdidos, os mortos espiritualmente. Os que estão mortos, que estão perdidos, estão aí como cadáveres nesse mundo, perdidos. E para isso nós estamos aqui pregando, falando desse Evangelho. E nós queremos fazer essa oração agora por todos
que estão conosco e eu acredito que essa mensagem ela está servindo para salvar a muitos perdidos, né, Aline? Então, vamos fazer a oração, vamos falar com Deus em favor de todos, tá certo? Você pode, nesse momento aí, se derramar diante de Deus e correr desesperadamente buscando esse tesouro, buscando essa salvação, certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos aqui agora no nome do Senhor Jesus Cristo, como Ezequiel esteve diante daquele vale de ossos secos. Estavam ali mortos, sequíssimos, meu Pai. E Deus, então, o Senhor ordenou a ele que pregasse o Evangelho, ali a palavra, profetizasse aqueles ossos secos. E o Senhor falou, por acaso esses ossos poderão reviver? E o profeta disse, o Senhor sabe. Eu não vejo aqui solução para esses ossos, eu não vejo esperança, mas o Senhor sabe, meu Deus. E a mesma coisa, nós, quando olhamos, meu Pai, para esse mundo perdido, quando olhamos para a nossa volta, meu Deus, olhamos a nossa volta e vemos tantas pessoas perdidas, mortas, em seus delitos e pecados, em sua religião, em seu orgulho, em sua arrogância, em seu endurecimento, meu Pai. Também, meu Deus, passa na nossa mente, será que é possível? Será que essa pessoa um dia vai crer? Será que um dia eles vão entender? Mas o Senhor sabe, meu Pai. Para o Senhor não há impossíveis, meu Deus. Para o ser humano é impossível ser salvo, mas para o Senhor não, meu Pai, porque é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem dá o dom do arrependimento, meu Pai. E não é por obras, não é por rituais, não é por, meu Deus, por alguém que tenha condições financeiras, por alguém que faça esforços, meu Deus. Não, meu Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Pai. Então agora eu oro por todos aqueles que estão perdidos, que estão como cadáveres nesse mundo, que estão se arrastando mortos, meu Pai, perdidos, carregando o fardo de religião, carregando os fardos que as religiões impõem, que os líderes nesse mundo, meu Pai, em falsas religiões, meu Deus, se esforçando em todos os rituais, aqueles que estão em presídios, aqueles que estão em hospitais, doentes, enfermos, morrendo, aqueles que estão em asilos, meu Pai, os que estão se prostituindo, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia agora. Oramos pelas famílias, pelos nossos familiares, aqueles que ainda não Te conhecem, que não conhecem a Tua palavra, que são religiosos também. Oramos por eles, meu Deus, e pedimos que o Senhor agora, meu Pai, estenda a Tua mão, quebranta esse coração, meu Pai. Levanta desse chão, desse pó, desse vale de ossos secos, os mortos, meu Deus, espiritualmente. Meu Deus, tenha misericórdia deles, meu Pai. Estende a Tua mão, Senhor. Salva aqueles que estão perdidos, meu Pai. Aqueles que estão fracos, que estão em meio às dúvidas, meu Deus, sendo tentados pelo diabo, tentados pelos pecados, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia agora, que o Senhor estenda a Tua mão para salvar, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agora por todos eles. Oramos pelas famílias, oramos pelos casais, oramos, meu Deus, por aqueles que enfrentam dificuldades, por esse cristão que enfrenta dificuldades no casamento, na família, com os filhos, com os familiares, meu Deus. Os conflitos que ele enfrenta, meu Pai, diariamente, seus conflitos internos. Que o Senhor o ajude, que o Senhor, meu Deus, estenda a Tua mão agora para ajudá-los. No nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, amém. Graças a Deus, nós concluímos mais um estudo do livro de Hebreus e eu tenho a certeza que muitos serão alcançados. Quando nós falamos de muitos, nós não estamos aqui em busca de números, mas daqueles que Deus já escolheu de antemão
para ouvir esse vídeo, para se arrependerem, para crerem no Evangelho, no único meio de salvação. Então, Aline, nós na semana que vem estaremos aqui novamente para continuar esse estudo e será muito, muito importante o próximo estudo. Não se esqueça de compartilhar, de comentar, de curtir. Isso é muito importante. Você pode contribuir com esse canal, você pode contribuir com a gente, espalhando, divulgando esse canal e divulgando esse vídeo. Então, que Deus abençoe. Ficamos por aqui até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.